Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã eu quero deixar uma palavra para você meditar nessa manhã. A palavra do Senhor nessa manhã se encontra no livro de João, capítulo 3. Nós vamos estar lendo, meditando um pouco na palavra do Senhor nesta manhã. Desde já quero agradecer a Deus por cada vida, por cada escrito. Quero agradecer a Deus pela tua vida, por esta manhã, pela oportunidade de estarmos de pé. Pedindo a você aí que não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreve. Você que ainda não faz parte dessa família, que você venha fazer parte, dessa família. E que cada dia mais vamos crescendo em nome do Senhor Jesus. E hoje Deus marcou um encontro para conosco, uma mensagem muito gratificante, a mensagem nessa manhã, livro do profeta João, capítulo 3, que vai dizer sobre Nicodemos, A Bíblia fala que Nicodemos visita Jesus à noite. Aleluia! Tem um versículo para você nessa manhã que vai dizer assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu não sei o que você tem passado, quais têm sido as suas lutas, dificuldades, mas eu estou aqui com a palavra de Deus para o teu coração, para te dizer, não se entristeça, porque Deus ele tem a solução para todos os problemas. Deus ele tem resposta para todas as nossas perguntas. Talvez hoje não, Talvez nós queremos na nossa hora, mas Deus ele tem a hora dele trabalhar, dele responder. Nós só precisamos esperar, E dedicar um pouquinho mais e confiar, que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Então nesta manhã eu quero deixar esta mensagem para você e quero aqui ler, a mensagem, e vai dizer assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Aleluia! Glória a Deus! O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como creis se vos falar das celestiais? Aleluia! Então, essa mensagem, muito tocante aos nossos corações. Aleluia, que creio eu que Nicodemos ele já estava sentindo aquela chama no teu coração, ele não demonstrava,
Mas de tanto ele ouvir falar das maravilhas, dos milagres, das curas, ele já estava tendo desejo de ter um encontro com Jesus. Assim é na minha e na tua vida. Aleluia. A palavra do Senhor fala em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você começa a ouvir a palavra, você começa a dar crédito à palavra, daqui a pouco a palavra entra no teu coração, de repente você quer ser um, seguidor de Jesus. Por que assim, missionário? Porque Nicodemos não era. Nicodemos era um homem instruído, um homem que conhecia as leis, era um homem bem sucedido. Mas quando ele foi ter de noite com Jesus, Jesus explicou várias coisas para ele. Por que de noite, missionário? Porque ele era um homem, ele não queria ser reconhecido. Ele não queria dar o braço a torcer que ele precisava de Jesus. Então, ele, para que ninguém visse, ele decidiu ter encontro com Jesus à noite, para que ninguém visse. Então, tem muitas pessoas que estão como Nicodemos, estão se escondendo, não quer que ninguém saiba. Mas há uma palavra que o Senhor diz que aquele que não aquele que se envergonhar dele aqui na terra será envergonhado diante do Pai. Então nós temos que profetizar aqui na terra que somos de Jesus. Nicodemos ainda não estava pronto, então ele vai ter um encontro com Jesus à noite e Jesus explica para ele. Muitas coisas ele não entendia, por mais que ele era um homem sábio, mas as coisas do céu ele não entendia nada. Porque só quem entende as coisas do céu é quem está em espírito. O homem comum, o homem natural não entende o que o Espírito fala às igrejas. Só aquele que está também em espírito. Aleluia, Jesus. Então Nicodemos não estava em espírito, mas ele fez a parte dele, que foi mesmo de noite. Mas ele foi ter um encontro, ele foi tirar as dúvidas, Ele foi realmente aquele que tudo pode fazer. E que poderia fazer na vida dele. Grandes coisas. Aleluia, Jesus. Então, o Senhor fala que aquele que confessar diante dos homens, diante de Deus, ele terá galardão, ele será reconhecido. Mas aquele que negar Jesus diante dos homens, Jesus também negará diante do Pai. Então, não precisa você marcar a noite para ter um encontro com Jesus. Vá na hora que Ele te chama. Jesus está te chamando agora? Siga Jesus agora. Aleluia, Jesus. Porque daqui até a noite pode acontecer muitas coisas. E a Bíblia fala que no versículo 1 diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha, ele estava no meio dos fariseus, Nicodemos, ele estava no meio dos fariseus. Os fariseus já sabem, Aleluia. E ele era o quê? Príncipe dos judeus. Era um homem sucedido, Príncipe. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Então ele sabia quem era Jesus. Aleluia. Porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele sabia. Ele sabia quem era Jesus, ele sabia que só Deus fazia milagre. Ele sabia que ninguém que não tivesse com Deus não poderia fazer os sinais que Jesus fazia. Então ele sabia tudo. O que ele não sabia é que ele precisava ter um encontro com esse Deus. Não bastava só ele saber e conhecer, ele tinha que seguir. Ele tinha que deixar as práticas. Ele tinha que deixar o pecado, a arrogância. Isso aí ele não sabia. Mas o mais ele sabia. Versículo 3 diz: Jesus respondeu e disse: na verdade, Jesus falava muito por parábola. Quando a pessoa era muito sabida, Jesus ele sempre usava a parábola. Te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso deixou Nicodemos confuso.
mestre, mas como pode um homem já velho nascer de novo? Né? E Jesus, às vezes ele era engraçado. Versículo 4 diz: disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha a pergunta que Nicodemos fez para Jesus. Né? Como pode ser? Isso deixou ele mais confuso e a conversa rendeu mais. Né? Então Jesus, ele sabe como puxar a conversa, ele sabe como te ensinar da maneira correta, explicando o que é certo e o que é errado, e você não causa escândalo. Por quê? Porque Deus, ele tem sabedoria, ele dá. E Jesus tinha sabedoria diante as autoridades, diante os príncipes, os reis. Jesus tinha sabedoria ali e ele mostrou para Nicodemos. Aleluia. Versículo 5 diz: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mais uma vez, deixou Nicodemos confuso novamente. Como pode ser isso? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus disse para Nicodemos: não te maravilhe só porque eu disse que você tem que nascer de novo. Não é só simplesmente nascer, você tem que ser. Não é somente ser batizado, você tem que seguir. Não é simplesmente dizer eu creio, mas você tem que botar em prática aquilo que você acredita. Tem que haver milagre, tem que haver transformação, tem que haver cura. Seguir Jesus não é simplesmente dizer eu vou. Seguir Jesus é você acreditar que mesmo que tudo está dando errado, mas amanhã vai dar certo. Seguir Jesus é você acreditar que mesmo que nessa vida você morrer, mas você sabe que lá no céu a tua vida é garantida. Seguir Jesus não é simplesmente eu ser batizada. Seguir Jesus é você acreditar no Deus do impossível. É você acreditar no amanhã. É você acreditar que mesmo que o vento está balançando, mas o dono do vento, ele tem o poder, ele coloca a mão. Ele apenas dá uma ordem para o vento e ele acalma em questão de segundo. Esse é o Deus que Jesus estava ensinando para Nicodemos. Não simplesmente crer, acreditar, ler a Bíblia, ir na igreja todos os dias ou 3 vezes na semana. Jesus estava ensinando para Nicodemos que seguir Jesus é mais do que isso. Seguir Jesus é viver uma vida de santidade. Seguir Jesus é abandonar a prática e o pecado, é não sentir falta de nada. Aleluia. Seguir Jesus é você estar completo. Seguir Jesus é você, aleluia, acordar de manhã mesmo sabendo que o mundo está de ponta cabeça. Mas você sabe que nele você pode descansar. Era isso que Jesus estava ensinando para Nicodemos. Era isso que Jesus estava abrindo a visão espiritual de Nicodemos para ele acreditar. Aleluia. E isso foi o que deixou Nicodemos mais maravilhado. Por quê? Porque só a ponto dele sair à noite e ir ter com Jesus já foi um sinal maravilhoso. E quantas pessoas Jesus vai ter com ele também na madrugada? Quantas pessoas que Jesus já visitou, já enviou anjos? Quantas UTIs que Deus enviou anjos para levantar essa pessoa da cova, da sepultura, pessoas que já estavam mortas.
pessoas que o médico já tinha dado o laudo. E Jesus enviou o teu anjo, fechou a boca do leão. Então é esse Deus que nós cremos. É esse Deus que nós pregamos todos os dias e acreditamos. E porque também vivenciamos. Não só um Deus de ouvir falar, mas um Deus que nós já passamos por situações e já vimos a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Versículo de número 8 diz: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, você sabe para onde o vento vai? Não. Você sabe onde ele nasce? Também não. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus dizendo. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Mais uma vez, Nicodemos não estava entendendo nada, mas ele estava ali querendo saber. Ele estava querendo aprender, ele tinha vontade, ele queria. Então, quando você quer, você consegue. Versículo 10 diz: Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Versículo 11 diz: na verdade te digo que nós dizemos o que tais é o nosso testemunho. Nós dizemos que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus dizendo, né? Que quantas as vezes, né, ele testemunhou e falou e ninguém acreditou. Mas se vos falar de coisas terrestres e não creste, como creis se vos falar das celestiais? Então, Jesus estava dizendo para ele: nós estamos falando das coisas terrenas, vocês não acreditam. Como vão acreditar nas coisas do céu se não tiver em espírito? Então é necessário que nasça de novo. É necessário que você seja cheio do Espírito Santo. É necessário que você reconheça que só Ele tem o poder de fazer. Ali no versículo de número 12 diz: se vos falei de coisas terrestres e não creste, como creis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então Jesus estava falando dele mesmo. Ele não estava aqui falando de alguém, de outro testemunho, ele estava falando dele, ele estava testemunhando dele. Então uma coisa é você testemunhar de alguém, muito bom, mas o melhor testemunho, o maior testemunho é o teu. É o teu vivenciar, é o teu dia a dia com Cristo. Esse é o maior testemunho. Aleluia, que Jesus estava falando dele próprio para Nicodemos. Jesus estava testemunhando que ele veio do céu, que ele desceu, que ele estava ali com propósito. Aleluia, Jesus. Muito lindo esse testemunho. Jesus testemunhando, testificando dele mesmo. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Versículo 14 diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, que Jesus está falando da morte dele. Para isso ele veio. Ele estava falando para Nicodemos que era necessário que ele morresse, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem. Por isso João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Por quê? Porque para isso Jesus veio. Jesus veio para libertar os cativos. Jesus veio para dar vista aos cegos. Jesus veio para trazer a paz para os aflitos. Jesus veio para curar os cancerosos. Jesus veio para curar os leprosos. Jesus veio para curar aleluia, os feiticeiros, os macumbeiros. Jesus veio para curar. Jesus veio para transformar. Jesus veio para
fazer milagre, maravilha. Aleluia. Todos nós éramos perdidos, mas um dia o Senhor nos encontrou, uns pela droga, outros pelo álcool, outros pela prostituição, outros por falar demais, outros por falar menos, outros pela timidez, outros por se achar, mas todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos diante de Deus. Mas Jesus lá do céu olhando, aleluia, diz: Pai, eu vou morrer por eles, eu vou dar vida por eles. Então Jesus veio por Nicodemos, Jesus veio por mim, veio por você. Jesus veio para salvar os que havia perdido. Aleluia, Jesus. Então, como eu já disse, para confirmar aqui, né? Versículo 15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna aí. Acabei de dizer, olha aqui, João 3,16, estava tão pertinho de mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, olha aqui a confirmação que Deus está falando com você nessa manhã. Qual o teu problema? Qual a tua dificuldade? Aleluia. Nicodemos deixou a noite chegar para ele ir ao encontro de Jesus. Você não precisa deixar a escuridão chegar. Você não precisa deixar a noite chegar para você ir ao encontro de Jesus. Não precisa. Busque Jesus. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nicodemos deixou a noite chegar porque ele era um homem muito importante. Ele era um homem que ninguém podia ver ele indo atrás de Jesus. Ele acreditava que muitos iam falar, ia gerar falatório, ia questionar ele. Então ele deixou que a noite chegasse para ter encontro com Jesus. Mas todo mundo sabe que quem encontra com Jesus à noite, de dia é descoberto. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo sabe que quem então encontra com Jesus à noite, o dia é descoberto. Nunca mais ele é o mesmo. Aquele que tem um encontro com Jesus, a vida dele nunca mais será a mesma. Aleluia. Porque as trevas, aleluia, ela só é treva enquanto Jesus não chega. Porque Jesus é aquele que brilha nas trevas. Jesus é aquele que brilha no meio da noite. Ainda que a tua noite está longa demais, a dor te consome. Mas se Jesus entra, tudo fica mais claro. A dor diminui, os problemas vão sumindo, vão embora. Às vezes não é de um dia para o outro, mas cada passo que você dá, mais certeza você tem que Deus está no controle e que Ele está cuidando de tudo. Aleluia, versículo de número 17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus não enviou Jesus para condenar Nicodemos, não. Deus não enviou Jesus para condenar você, não. Ele enviou para que você fosse salvo. Deus enviou Jesus ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Jesus quer te salvar, Jesus quer salvar a tua casa. Jesus quer salvar a tua família, o teu povo, a tua nação, o teu Brasil, o nosso país. Jesus quer salvar a tua parentela. Ele não está aqui para te julgar o que você fez, o que você está fazendo. Jesus está aqui para te libertar. Jesus está falando: filho, me dá uma oportunidade. Não espera a noite chegar, ou seja, não espera a enfermidade bater na porta, não. Busque enquanto é dia. O Senhor diz para que nós venhamos trabalhar de dia enquanto a noite não chega. Trabalhe enquanto é dia, pois a noite vem a qual não se pode trabalhar. Aleluia. Nicodemos teve a oportunidade de encontrar com Jesus à noite. Mas tem muitos que deixam para buscar Jesus na última hora. Aleluia. Às vezes não alcança. Mas nós possamos buscar Jesus hoje. Entregar a Jesus hoje, porque amanhã pode ser tarde.
Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, amém? Que Deus abençoe o teu dia, o teu lar, a tua família. Você que não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve, dá uma força aí, né? Está meio difícil esses dias para mim estar gravando. O celular está um pouco travando. Está acontecendo algumas coisas, né? Assim, mas eu tenho uma promessa, você tem uma promessa, e eu sei que não no meu tempo, mas no tempo de Deus vai tudo cumprir, né? Mas precisamos dedicar mais às coisas de Deus, à obra de Deus. E eu peço a você que não deixe de compartilhar esses vídeos, amém? Deus abençoe. Os meus vídeos estão aí, não estão tendo muita visualização esses últimos dias. E não sei o que está acontecendo, mas está tudo no controle de Deus. Que Deus venha multiplicar na tua vida, no teu lar, na tua família. As lutas são grandes, mas Deus está no controle. Toma posse da tua vitória, amém? Que Deus abençoe o teu dia, a tua família nesta manhã, em nome do Senhor Jesus.